Observatório das Humanas, estamos aqui reunidos novamente. Vamos trazer hoje um tema muito interessante, que é a Guerra Fria. Eu estou aqui com a nossa querida Elinalva Pantoja, nossa colega de história, que vai abordar aí o contexto histórico que deu origem a essa Guerra Fria. Elinalva, vamos lá bater esse papo, depois eu entro com a geografia, falando sobre a questão do território dentro desse contexto. Ok, PH. Para a gente começar a entender esse contexto, a primeira coisa que a gente precisa observar é que quando a gente fala da Guerra Fria, a gente precisa voltar à Segunda Guerra Mundial. Porque falar de Guerra Fria, a gente precisa entender que a Guerra Fria em si, ela já se configura com o término da Segunda Guerra, quando nós olhamos, por exemplo, a disputa entre esses dois países, entre União Soviética e Estados Unidos, no término da guerra. Você tem o cerco a Berlim, protagonizado pelos soviéticos, e aí, como resposta e como demonstração de poder, nós precisamos olhar e enxergar a situação das bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, nesse contexto, a gente já tem uma configuração do que vai caracterizar e do que vai marcar o que caracterizou o que foi, na prática, a Guerra Fria, que foi o confronto ideológico, militar, econômico entre essas duas grandes potências que acabam se apresentando no cenário no término da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma pergunta clássica, né, quando a gente aborda essa questão, professor, por que Guerra Fria? É interessante a gente contextualizar isso e mostrar para esse aluno que a Guerra Fria não foi tão fria assim, né? Ela foi tensa, mas teve guerra clássica no meio, não diretamente envolver as duas potências, mas indiretas. Na verdade, de fria não teve nada. Né? Porque o que foi a Guerra do Vietnã? Foi a Guerra da Coreia. Né? O que foram todos esses conflitos que aconteceram após 1945, porque nós vamos observar, por exemplo, que mesmo um dos maiores símbolos da Guerra Fria tenha sido a construção do Muro de Berlim, que vai acontecer só em 61. Mas, por outro lado, desde 1945, as interferências, e principalmente esse apoio militar e econômico que foi feito pelos Estados Unidos e pela União Soviética para o acontecimento das diversas guerras, elas, na prática, foram a materialização desse conflito, que de frio, na prática, não teve nada. A geografia, dentro da geografia, ela tem um ramo muito interessante, que também os alunos gostam muito dessa abordagem, a expressão é muito interessante, que é a questão da geopolítica, né? O que é a geopolítica? Ela trava as relações de poder. E aí nós tivemos aí o fim da Segunda Guerra, que travou relações de poder entre várias potências, enfraquecimento de algumas, fortalecimento de outras. Então eu digo sempre, Elinalva, quando eu trato essa questão, eu trabalho algumas questões conceituais para o aluno poder se encaixar. Primeiro, né, a Guerra Fria faz parte de uma nova ordem mundial. Né? Aí eu vou falar o que é uma nova ordem. O que é ordem mundial? Eu digo, é um arranjo geopolítico, né? Vai envolver duas ou mais potências durante um determinado período. Ok. Então, a Guerra Fria é que tipo de arranjo? Uma relação de poder entre duas potências. Logo, o arranjo a gente classifica como bipolar. Né? O arranjo anterior seria o arranjo multipolar. Agora, no lugar de várias potências, né, eu vou ter duas superpotências que vão representar dois caminhos diferentes para a humanidade. É importante, Elinalva, na história, que fique claro que essas duas superpotências que rivalizam, elas eram aliadas no contexto anterior. Então, o que mudou? Porque Estados Unidos e União Soviética combatiam o inimigo comum, e depois que esse inimigo comum sai de cena, sai do tabuleiro geopolítico, agora eles são rivais. Porque perpassa exatamente por uma questão de poder. Mesmo estarem ao mesmo lado no contexto da Segunda Guerra, mas agora cada um precisa mostrar e perpassa por uma questão ideológica. E aí você tem União Soviética, socialista, e você tem Estados Unidos, capitalista. Então, é mais um elemento para a gente entender o que vai caracterizar a denominada Guerra Fria, que é muito trabalhada no sentido que é uma guerra ideológica, mas que não foi só isso. Então, agora, a dominação, eu preciso estabelecer meu domínio, ou o mundo ele vai aderir a essa potência capitalista ou a essa potência socialista. E, nesse sentido, foram criadas o quê? Estratégias para isso. Né? E essas estratégias elas vão estar presentes exatamente nas estruturas que foram criadas
criadas nessa época. E aí é nesse cenário que você tem, por exemplo, a criação do Plano Marshall. De um lado você tem o Plano Marshall norte-americano e de outro lado você tem o Comecon soviético, que eles vêm dentro desse contexto do apoio econômico, né? E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, com a criação da doutrina Truman, você tem ali todo um aparato ideológico, que inclusive isso ainda hoje a gente ouve muito esse discurso, né, dessa batida em relação ao combate ao comunismo, enfim. Então, nesse cenário, você tem ali todo um aparato ideológico justamente para combater esse inimigo, né, e esse potencial ideológico ele vai ser extremamente trabalhado. Mas também a gente não pode esquecer que é nesse contexto que esse investimento militar, a criação dessas estruturas, né, que vão dar esse aparato militar, né, para o contexto da guerra, com a criação da OTAN, né, que aí vem a criação da OTAN com esse domínio norte-americano e o Pacto de Varsóvia soviético. Então, nesse contexto, você tem o quê? Todo um aparato econômico, com esse apoio econômico para esses conflitos que estão acontecendo, como já citamos ainda há pouco, Guerra do Vietnã, Coreia, e os vários confrontos que estavam acontecendo, mas também você tem ali a base ideológica e esse apoio militar. E é exatamente essa configuração, nesse sentido é importante a gente observar, nesse contexto, a figura da ONU, que é exatamente o órgão que vai ser criado nesse momento para... Qual seria essa função, né, da ONU? Que seria garantir com que um novo conflito, uma nova guerra não acontecesse. O que se precisa, inclusive, analisar e refletir sobre isso. Lembrando que a ONU, ela substitui a Liga das Nações, Exato. né? E a ONU surge com papéis bem importantes, umas batatas quentes ali na sua criação, não conseguiu resolver muita coisa. E lembrando também que as estruturas da ONU são estruturas muito antigas que permanecem, né? Então, tem os Estados Unidos, ali, um membro permanente, né? Você tem algumas antigas potências europeias que permaneceram lá e tem a União Soviética hoje, quem representa essa cadeira é a Rússia. Tanto que essa importância dos países que têm a cadeira elas têm poder de veto, né? Um exemplo foi o que aconteceu agora com a Resolução do Brasil. A Resolução do Brasil, que foi proposto a questão do corredor humanitário no cenário da guerra do Oriente Médio, e aí o que foi que aconteceu? Simplesmente o veto norte-americano impede que essa resolução fosse aprovada, né? Então, para perceber aí a importância desse órgão nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, que ainda hoje está presente nas guerras atuais. Perfeito. A gente percebe dentro dessa configuração aí da própria ONU, né, a questão do Conselho de Segurança, o conflito leste-oeste, né? Porque de um lado você tem um grupo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, como principal membro ali desse grupo dos 5, e a China e a ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Então esse conflito também estava configurado dentro da estrutura da ONU. Então, Elinalva, é bom que fique claro, os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores do Observatório, que a bomba lançada sobre o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, ela representa um marco de poder bélico, né, poder militar. Era uma nação que estava dizendo: eu tenho aquilo que vocês ainda não têm, ainda que a União Soviética, depois a China tenha corrido atrás dessa tecnologia bélica. Que é, na verdade, o que vai caracterizar essa corrida armamentista. É um reflexo que está aí ainda hoje, que a grande interferência de todos esses países, das grandes potências, em garantir, na verdade, os conflitos, é um reflexo ainda hoje, e é o que simboliza a corrida armamentista, é o contexto que vai ser marcado pela corrida espacial. Então, a Guerra Fria, ela está... entender todo esse contexto do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial aos dias atuais. Não temos como desatrelar tudo isso. Aí tem o contexto militar, né? Tem o contexto tecnológico, que chega até a corrida espacial, interessante, vai Sputnik, vai Laika, vai Exato. Yuri Gagarin, vai toda essa situação aí até chegar... a produção cinematográfica, exatamente, que vai dar essa carga de... Isso, criam heróis, exército de um homem só, né? A gente citou
em falas anteriores aqui a questão do personagem Rambo, né? Do próprio Rocky, do Sylvester Stallone, que desempenhou um papel importante na indústria do cinema em Hollywood, para poder dizer, olha, a gente está lá no Afeganistão combatendo os soviéticos, nós estamos dentro de um ringue combatendo um lutador soviético dentro da União Soviética e vencendo. Todo esse conjunto de coisas faziam parte desse contexto. E até as histórias em quadrinhos, viu? E fazendo um alerta, inclusive para os nossos alunos na hora da prova, é que essas questões, que levam em consideração as questões culturais, sociais, elas são importantíssimas porque o Enem, ele é contextualizado, ele não veio conteúdo seco, sem que seja feita uma análise social, cultural, e é interessante que eles atentem para essas questões que são importantes, inclusive, para o entendimento desse contexto da Guerra Fria. Então, além do marco econômico aí, que é a questão do Comecon, o Plano Marshall. E o Plano Marshall, né, também chega na Ásia, né? Isso. Criou aquele cinturão ali de proteção ao continente asiático, em função da China, que depois também vai enveredar pelo socialismo. Mas tem a questão dos marcos territoriais, né? Queria que falasse um pouco sobre a questão do principal marco territorial, o grande símbolo da Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim. Lembrando que essa Berlim, do final da Segunda Guerra Mundial, ela é ocupada por essas forças aliadas que combateram o mal comum, que seriam os alemães, mas elas permanecem, mas vão fatiar Berlim, e aí, duas Alemanhas, etc. Afinal de contas, o principal alvo no cenário, qual era o principal inimigo dos aliados na guerra? Era exatamente quem? A Alemanha nazista do Hitler. E aí, quando essa guerra termina, quem protagonizou o cerco a Berlim? Os soviéticos. Mas, em compensação, a demonstração de poder, ela simbolizava o quê? Esse domínio do principal símbolo dentro desse contexto da guerra. Então, essa investida no sentido de domínio do território alemão era uma questão de demonstração desse poder. E aí a construção do muro exatamente era o quê? Pegar a capital da Alemanha, então nenhum aceita a perda desse território que simbolizava o maior símbolo da guerra. Então, é nesse contexto que o Muro de Berlim ele vai ser erguido e dividido é aí que vai surgir a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, dominada pelos Estados Unidos, a parte ocidental, e a oriental pela União Soviética. E interessante é o jogo de publicidade e propaganda, né? O lado ocidental, o lado que vai ser influenciado pelos Estados Unidos, é o lado que vai fazer a propaganda para o lado oriental, isso, dominado pela União Soviética, que tinha outro modo de ver, né? Aquele modo não consumista e tal, e que faz a propaganda, diz, venham para cá que aqui é melhor, né? O que aconteceu com as Coreias também, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, enfim. Na verdade, eram dois modos diferentes, dois modos de produção diferentes. Mundo bipolar. Perfeito. É exatamente esse o conceito, né, no campo da geografia, que a gente precisa. Além do marco territorial físico, né, que é a questão do Muro de Berlim, tem um marco territorial também da fronteira da Cortina de Ferro, né? E ela demarca também dentro da Europa aí esse conflito leste-oeste, ou seja, quem está com os Estados Unidos, né, nós chamaríamos aí de Europa Ocidental, para cá dessa cortina, coberto pela OTAN, protegido aí pela superpotência. E aí, do lado de lá, você tem o Pacto de Varsóvia protegendo aí o lado de lá da cortina de ferro. Interessante isso, né? Como é que essa cena da Guerra Fria ela vai criar configurações que vão se materializar, tanto fisicamente como também a questão dos limites, né? A Coreia aí é uma existência, ainda um exemplo vivo e existente hoje desse processo. A Alemanha se reunificou, o Muro de Berlim deixou de existir, acaba a cortina de ferro, mas a Coreia está aí, né? Ainda remanescente desse período. Perfeito. Então, com tudo isso, a gente percebe a importância do que é essa temática e, com certeza, é uma temática aí fundamental para que os nossos alunos possamos estar contribuindo com esse momento da prova, está se aproximando aí a prova do Enem. Fiquem atentos a esse tema, tem muita coisa para explorar, não esqueça que está ligado a muita coisa, não dá para entender a questão do Oriente Médio sem entender a criação da ONU, sem entender o papel dos Estados Unidos, sem entender os interesses geopolíticos. Não dá para entender esse desfacelamento da União Soviética para poder entender a questão da guerra na Ucrânia
Então tem muita coisa relacionada a isso. Não dá para entender ditadura no Brasil, na Argentina ou no Chile sem entender Guerra Fria. Fiquem ligados, tem muita coisa sobre essa questão. Valeu. Valeu, galera.